Olá, pessoal! Quando cuidamos de crianças, um dos momentos que mais desesperam a gente é quando elas estão chorando. Na aula de hoje, nós vamos ver o que fazer na hora do choro infantil. Sejam bem-vindos! Quando você lida com crianças de 0 a 6 anos, é comum que elas chorem pelos mais diversos motivos. Mas assim que o cuidador chega no ambiente, o choro mais comum é quando os pais estão saindo, principalmente a mãe. Então, como é comum que eles deixem a casa e deixem a criança aos cuidados desse profissional, aquele choro ali é o primeiro com o qual o cuidador vai ter contato. Essa ansiedade pela separação, ela ocorre com várias crianças em vários momentos, quando a criança vai para a escola, ou às vezes quando a mãe e o pai têm que se ausentar por algum outro motivo e deixar com outras pessoas. E às vezes ocorre não só com as pessoas, ocorre com animais de estimação, com objetos de afeto daquela criança, como ursinhos, fraldas e etc, tá? Essa ansiedade é normal, ela vai passar ao longo do tempo. O que tem que fazer é acalentar a criança, abraçar, acolher e fazer ela se distrair, né, com outras coisas, com coisas que ela goste. Só que esse não é o único motivo da criança chorar, né? Então, nessa aula, a gente vai descrever as principais causas do choro infantil e como agir em relação a cada uma dessas causas. Primeiramente, nós precisamos compreender que quanto menor a criança, menor a comunicação verbal. Ela não sabe falar o que ela está sentindo, o que ela está desejando. Então, o choro é a principal forma de mostrar dor, desconforto, descontentamento. É um comportamento inato, ou seja, a gente nasce com ele, ninguém precisa ensinar, né? E é o primeiro comportamento que a gente tem assim que sai da barriga da mãe, que é chorar, porque a gente recebe o tapinha ali do médico e aí a gente respira, né? Abre os pulmões e chora. Então, é super natural. E é um comportamento que vai acompanhar a gente o resto da vida. Então, não há motivos também para muito desespero. O que a gente precisa saber é conhecer a criança, saber identificar as causas do choro e tentar acabar com o motivo daquele choro, se for possível. Isso que a gente vai ver. Em primeiro lugar, é importante que a gente diga que, independentemente da causa do choro, o acolhimento é o principal comportamento, a principal atitude que um cuidador pode ter em relação a qualquer tipo de choro, tá? Talvez exceto pela birra, mas mesmo em casos de birra, né, nesse tipo de choro, a gente precisa acolher, só que a gente vai fazer esse acolhimento de uma maneira mais técnica, tá? A gente vai ver mais à frente. Então, assim, às vezes o adulto, diante do choro da criança, principalmente quando esse choro é muito persistente, ele entra em desespero, tá? Quando você conhece bem a criança, você pode até identificar o motivo do choro, mas mesmo assim não é uma ciência exata e na maioria das vezes o cuidador ou mesmo o educador, se ela está na creche, assim, ele fica sem reação, sem saber como intervir na situação. Então, assim, primeiro, manter a calma, respirar fundo, se desesperar, não vai melhorar aquela situação, ao contrário, vai piorar. Depois é acolher, abraçar. Se a criança não quiser ser abraçada, não força ela, tá? É muito importante que a gente não force o carinho, o afeto, esse acolhimento físico, mas esteja ali calma e disponível para essa criança. Não se deixar levar pela raiva, pela frustração. Lidar com crianças é difícil, como é difícil lidar com um ser humano, tá? E aquele ser humano ali não sabe se comunicar, não sabe comunicar o que está sentindo. Então, a gente precisa ter mais paciência. Tem que ficar aberta essas emoções da criança, tem que dar carinho, tem que dar atenção, tá? Mesmo que seja uma birra, você precisa entender a situação e analisar de forma racional. E você só vai conseguir fazer isso se você manter a calma e a serenidade. O acolhimento ele é ainda mais importante nos primeiros momentos que o cuidador passa com aquela criança, porque ele precisa estabelecer um vínculo de confiança, e esse vínculo só vai ser construído se a criança não tiver medo desse cuidador, se ela enxergar ali um porto seguro.
tá? Então, assim, você vai demonstrar firmeza, você vai demonstrar limites, mas você não vai ser uma pessoa raivosa, uma pessoa chata, uma pessoa fria, porque a criança, como ela ainda não se comunica através das palavras, ela não vai entender muito o que você diz, mas ela vai saber ler perfeitamente a sua expressão, os seus gestos, tá? E até o tom da sua voz. Tanto que é muito comum as crianças, às vezes, não gostarem de determinadas pessoas. Essa pessoa nunca falou nada para essa criança, mas é porque a pessoa não tem ali uma expressão, nem corporal, nem facial, de acolhimento em relação a essa criança. Então, esteja ali disponível para essa criança, mantenha os gestos calmos, a expressão facial também calma, serena, para estabelecer um vínculo com essa criança que você está começando ainda a conhecer. Então, como é que eu vou passar essa segurança emocional para a criança? Nos primeiros dias de trabalho com a criança, pode haver muito choro e muitas perguntas por parte dessa criança. Onde que o pai foi? Onde a mãe foi? Cadê meu irmão? Cadê minha irmã? Ela está insegura, ela está confusa. Então, nesse primeiro momento, é importante sempre mostrar para a criança que ela não foi abandonada, que a família vai voltar. Nesse momento, você vai tentar distrair a criança dessa dor da separação que ela está sentindo, seja através de histórias, colocar um desenho animado, música, brincadeiras, um teatrinho de fantoche. Às vezes você tem um boneco, você conversa com a criança através desse boneco. Se a criança tiver pets, né, animais de estimação, você vai usar também tudo que distrai a atenção daquela criança para ela parar de pensar ali que os pais foram embora, tá? O colo, pode dar colo? Pode. Carinho e afeto não estragam ninguém. O que estraga é a falta de carinho e afeto. Ninguém vai pedir colo para sempre. Então, assim, quando a criança é muito pequena, ela quer colo e esse colo deve ser dado. Todo carinho possível deve ser dado. E falar, mas ela vai sempre querer colo. Não, não vai. Conforme ela vai crescendo, ela não vai mais querer colo, ela vai ficar mais independente, ela vai procurar os coleguinhas. Vai chegar um momento que não vai ter mais isso. Querer colo é algo natural, é biológico da gente, é da nossa espécie. Então não vejo nenhum motivo científico, nunca li nenhuma teoria que proíba o colo. Nós temos aí psicologia comportamental, alguns psicólogos não recomendam, mas eu não vejo nenhum tipo de justificativa plausível para não dar. Até os 3 anos, a criança costuma chorar sempre que não entende determinada situação. Então, qualquer mudança, ela vai chorar, porque ela perdeu o controle daquela situação. Então, nesse momento, você precisa mostrar segurança para essa criança, com palavras, ou de forma lúdica, brincando, pegando um brinquedo que ela gosta, pegando roupas que ela gosta, fazendo alguma coisa que faça com que ela se sinta segura. Falando, não, você está na sua casa com as suas coisas, está tudo bem, tá? Na maioria dos momentos de choro, acalmar a criança é a principal atitude. Se não estiver em casa, estiver em um outro ambiente, leva para um ambiente calmo, para um ambiente seguro, né? E aí conversa com a criança, porque ela precisa se sentir segura novamente. Então, um abraço, contar uma historinha, conversar com ela, qualquer demonstração que normalize a situação vai ser boa. Tem uma dica que eu trouxe aí, que é hora do banho sem choro. Muitas crianças choram na hora do banho e não existe nenhum motivo físico para isso, tá? É emocional. E aí, nesse link aí, tem algumas dicas de como lidar com a criança, porque ela tá com medo ali na hora, né? É que ela não sabe falar, ela chora. E aí, para acabar com esse medo e com esse choro. Então, quanto menor a criança, mais ela chora. Porque, como a gente já disse, ela não sabe se comunicar com palavras, né? Então, ela vai chorar porque essa é a linguagem que ela usa para dizer que tem alguma coisa que ela não está gostando ou que ela está sentindo alguma dor. As mais possíveis causas para o choro de um bebê são, em primeiro lugar, fome ou sede. Ele vai chorar, tá? Geralmente ele coloca a mãozinha na boca ou fica abrindo e fechando a mãozinha. Então esse é um gesto que a gente pode identificar e, lógico, tem que manter aí um cronograma do horário das mamadas. Se ele já se alimentar com papinhas, o horário das papinhas e etc.
Pode ser frio ou calor, suor, ou então algumas brutuejas em caso de calor, também pode ficar com algumas manchinhas vermelhas. E se for o frio, as extremidades, as mãos, os pés, a ponta do narizinho, eles ficam frios e até mesmo gelados, tá? Então é importante, a gente às vezes agasalha muito a criança achando que ela tá sentindo frio e ela tá morrendo de calor, precisa ficar atento a isso. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Né, a cabecinha ela vai ficar úmida de suor. Dor, o bebê normalmente ele tenta colocar a mão no lugar da dor enquanto ele chora. Se ele for muito, muito pequenininho, é preciso ficar atento, porque às vezes a gente não identifica outras causas, a criança pode estar com cólica ou com alguma outra dor, precisa procurar o pediatra, tá? Fralda suja, porque o bebê se incomoda. Além disso, a pele pode ficar assada, vermelhinha, então é preciso fazer uma higiene ali, deixar ventilar o máximo possível, secar bem as dobrinhas do bebê. A cólica, né? O choro geralmente é mais agudo e é prolongado, tá? E o abdômen, ele fica meio durinho, assim, sabe? Fica inchadinho e fica durinho. Nascimento dos dentes, ali chega uma certa idade, 5, 6 meses, que não tem jeito, a criança vai ficar colocando a mão em qualquer objeto que ela pegar na boca para coçar, né, porque coça muito, e ela vai ficar irritada. O dente, às vezes, para nascer dói também, pode dar uma febrinha, então esse é um período complicado, tá? Precisa ficar atento ali à gengiva, se não tá inchada, porque às vezes a criança machuca. Pode ter perda de apetite também, é um momento delicado da vida da criança, então a gente precisa ter atenção. E o sono, se a criança dorme pouco, ela vai ficar mais chorona, nós também, tá? Então precisa ali, a gente já viu os ciclos de sono da criança, é preciso ficar atento àquele ciclo de sono. Se não dormiu bem à noite, tentar tirar uma soneca. A criança, principalmente o bebê maiorzinho, ele vai ficar esfregando o olho, tá? Conforme ele chora, às vezes nem sai lágrima, viu? Mas ele tá irritado por falta de sono. Um dos choros que mais incomoda as pessoas, tanto as que cuidam, tanto as da família da criança, como a sociedade em geral, é a birra. Muita gente fala, eu não gosto de criança birrenta. Mas, lógico, a gente precisa entender que a birra ela é um comportamento que é aprendido e reforçado pelo adulto, tá? Então, a criança, ela vai testar a sua autoridade o tempo todo, principalmente no início da relação com o cuidador. Por isso que eu digo, é preciso que se pense bem antes de dizer não para uma criança, porque a partir do momento que você diz não, você tem que manter aquele não até o fim. Porque se você disser não, ela chorar, ela pedir, ela implorar e você voltar atrás, ela vai perceber que você amolece e vai fazer isso sempre, e vai ficar cada vez pior. Então, nos primeiros momentos que você tem com essa criança que você tem que se colocar mesmo, né? Às vezes os pais saem dizendo não, sem pensar, e depois voltam atrás. Não percebem que isso faz com que eles percam a autoridade. Então, desde pequenininho é importante que se reflita antes de autorizar uma criança a fazer alguma coisa ou não, tá? Caso a birra aconteça, seja num lugar público, seja em casa ou seja na casa dos outros, é importante retirar a criança do ambiente em que ela está fazendo birra,
tá? Geralmente ela tá fazendo birra por alguma coisa daquele ambiente. Ou ela quer alguma coisa do mercado, ou ela quer ir em algum lugar, andar em algum brinquedo e tal. Então, tira ela dali, leva ela para um lugar calmo, tá? Um banheiro, um outro quarto da casa, um lugar externo, o carro, enfim, o que der. Um lugar onde esteja só você e essa criança. Olhe bem para essa criança e comece a explicar para ela os motivos de ela não poder fazer o que ela está querendo fazer. Mas se ela é muito pequena, ela não entende realmente. Então, nesse momento, você vai tentar acalmar a criança. Primeira coisa. Vai dizendo não pode, vai explicando calmamente, porque algumas palavras ela vai entender, tá? Exceto se for um bebezinho, mas aí também não tem o que fazer, né? Tentar acalmar a criança e pronto. E sempre tentar acalmá-la, explicando o porquê dela não poder fazer o que ela quer fazer, ou ter o que ela quer ter, tá? Afaste outras pessoas, às vezes muita gente dando palpite, falando não é legal, só vai contribuir para tumultuar ainda mais o ambiente. Quando você vai falar com a criança, você tem que estar na altura dos olhos dela, tá? Seja firme, mas fala baixo, fala pausadamente, não fica nervosa, não fica irritada, porque aí a criança vai competir com você para ver quem que grita mais, tá? E sempre que for explicar alguma coisa para a criança, mesmo que ela seja maiorzinha, você não pode ficar falando muito, não pode fazer um discurso, tem que ser uma coisa clara e objetiva. Não pode por isso e isso. Pronto, acabou, tá? E repita quantas vezes for necessário até ela se acalmar e até ela entender. Porque uma hora ela vai entender que não vai adiantar aquele comportamento, tá? Reflita sobre a situação. Então, antes de negar alguma coisa para a criança, precisa refletir se é isso mesmo que queremos, porque às vezes você diz não instintivamente, né? Eu tô acostumada a dizer não, não é automático. Aí você reflete bem e fala, não, peraí, ela pode andar nesse brinquedo, não tem motivo nenhum. Então, tá bom, eu vou comprar esse chocolate para ela. Então, reflita, não saia dando respostas automáticas, tá? Porque isso confunde a cabeça da criança e isso tira a sua autoridade. Tanto se você for um cuidador, tá? Como se você for pai, mãe, ou professor, ou qualquer outro adulto responsável por ela, tá? Eu trouxe uma dica de vídeo aí, que é o fim da birra em segundos. É lógico que todo mundo tem a sua fórmula para acabar com a birra, né? Você vai conversar com o pai, com mãe, com babá, com cuidador, com professor, cada um tem uma dica para dar. Esse vídeo eu acho válido porque são 3 dicas rápidas para acabar com a birra da criança, mas sempre que a gente assiste esses vídeos, e é interessante a gente refletir que não é uma fórmula mágica, não vai dar certo com todas as crianças e não vai dar certo com todas as idades, tá? Mas são dicas importantes para a gente aprender. Sempre que for cuidador ou cuidadora de uma criança, o mais importante é conhecer aquela criança, tá? Porque conhecendo ela, você vai saber como agir. Então, a fórmula, na verdade, é essa. Mas dicas são sempre bem-vindas, principalmente no começo da relação com a criança. Então, assista um vídeo, é curtinho e é bem legal. Para finalizar a nossa aula, vamos ver mais algumas dicas para acabar com o choro das crianças. Eu trouxe um link aí da revista Tua Saúde, para o bebê parar de chorar. Ali tem mais dicas interessantes, tá? Mas basicamente, a gente precisa ficar, em primeiro lugar, atentos aos sinais, tá? Os cuidadores devem sempre tentar acalmar o bebê, a criança, enfim. Oferece colo, oferece alimento, oferece água para ver se não é uma daquelas causas lá, né? Fome, sede. Vai conversando bem baixinho com a criança. Não altera a voz, não altera as expressões, não mostre desespero, tá? Caso não esteja muito calor, é importante, por exemplo, o bebê bem pequenininho, você pode enrolar numa manta ou em algum pano. Não muito apertado, tá, gente? Porque ele vai se sentir protegido e aconchegado como quando ele estava no útero. Então, a gente enrola, sabe igual os bebezinhos do berçário? Então, daquele jeito, eles ficam bem aconchegados, tá? Com o bebê até 3 meses, isso funciona bastante.
Outra coisa, massagear costas, pés e mãos em bebês com mais de 30 dias, tá? Em crianças com mais de 1 mês de idade, você pode usar óleos apropriados para criança. Mas sempre peça autorização dos pais e do pediatra, porque pele de criança é algo muito sensível. E nunca em bebês com menos de 1 mês, tá? É importante embalar o bebê no colo, carrinho ou bebê conforto, isso também ajuda a acalmar. Uma outra dica para acalmar a criança, principalmente na hora de dormir, é o ruído branco. Ruído branco é um som constante e suave, tem máquina de ruído branco, viu, disponível no mercado. Aí você pode consultar os pais para ver se eles estão dispostos, né? Esse som, gente, geralmente ele abafa os sons externos. Pode ser um ventilador, um secador de cabelo. Nunca perto do bebê e da criança, nunca na cara da criança, a não ser que ela esteja acostumada com ventilador, por exemplo, tá? E deitar a criança também de lado, no colo ou na cama, deixando em posição fetal, que é semelhante à posição que o bebê tinha no útero da mãe. Isso é interessante. E sempre lembrando, gente, que choro de criança, principalmente criança pequena, até 2 anos, que não sabe se comunicar através das palavras, se persistir, vocês não conseguem descobrir o motivo, tem que levar no pediatra, tá? Pediatra é quem vai saber identificar a causa real daquele choro. Com crianças maiores de 2 anos, sempre tentar conversar, fazer com que ela expresse o motivo do choro e sempre mantendo a serenidade, a calma e acolhendo aquela criança. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!